Olá pessoal, boa noite, tudo jóia? Bom, vamos aguardar mais alguns minutinhos, pelo menos mais 1 ou 2 minutos, e assim o pessoal pode acessar com calma. E hoje nós vamos falar aqui bastante sobre, vamos dizer assim, caminhos para tornar mais saudável o orçamento financeiro. No primeiro IGTV, onde o José Leonardo, meu sócio, falou bastante sobre a parte de planejamento, como que nós poderíamos nos organizar, né? Como fazer um bom planejamento, desenhar uma linha do tempo, o caminho para enxergar a realidade sobre os números. E hoje a ideia é falar o quê? Caminhos para ter maior saúde financeira, mudanças ali dentro, caminhos alternativos para que a gente possa achar soluções mais simples para implementar. Mas vamos aguardar mais um pouquinho. Daqui acho que mais 1 ou 2 minutinhos mais pessoas acessam e a gente pode avançar. Bom, ao longo do bate-papo, fiquem à vontade, mandem perguntas, né? E a gente vai responder as perguntas que forem mais recorrentes, tudo bem? E se por acaso assistir isso depois, né? Depois do ao vivo, só mandar perguntas no direct. Também no nosso site tem o WhatsApp e lá a gente consegue enviar todas as respostas. A gente vai ter bastante prazer em responder a todos por lá, tá ok? Bom, então hoje é o IGTV número 2, tá? Ao longo dos próximos, a ideia é convidando os demais consultores e cada um vai abordando um tópico. Bacana? Vamos só aguardando mais alguns minutinhos a respeito. Legal, vamos lá, acho que já são 2 minutinhos depois do que a gente havia combinado, daqui a pouco o pessoal vai entrando e a gente continua falando sobre isso. Então vamos lá, prazer, sou Ricardo, para quem não me conhece, sou a pessoa, um dos sócios da empresa e o fundador da Plano. Comecei a empresa tem por volta de 3 anos e meio atrás, então a gente já viu muitos dos casos diferentes de orçamentos, né? E, bom, para vocês conseguirem acompanhar isso dentro de um formato de uma jornada, então novamente, o José Leonardo abordou no primeiro encontro o assunto de como se organizar, como enxergar com bastante clareza e realidade os números do orçamento pessoal da família. E a ideia de hoje, então, é trazer o quê? Soluções para que o orçamento fique financeiramente mais saudável, né? Claro, a gente vai trazer os assuntos que são mais comuns, o que a gente enxerga dentro dos orçamentos dos clientes, né? E acho que com essas dicas, então, dentro dos próximos 20 minutinhos, a ideia não é deixar muito longo hoje o bate-papo, mas dentro dos próximos 20 minutinhos abordar ao menos 7, 8 pontos que provavelmente vai englobar 80% ali dos caminhos de soluções para que você tenha um orçamento financeiro mais saudável. Então, vamos lá, vamos partir para o primeiro assunto. O primeiro ponto a gente coloca o quê? Simplifique. Se tem uma coisa que eu aprendi muito, né, ao longo até do trabalho do corporativo é o quê? Fazendo o mais simples é o caminho mais fácil para alcançar os resultados. Então, dentro de um orçamento financeiro pessoal, simplificar o orçamento é o melhor caminho. O que eu quero dizer com isso? Tudo que você puder controlar de modo mais simples, com menos coisas parceladas, por exemplo, muitos meios de pagamento diferentes, se possível pagar tudo no mesmo dia e receber alguns dias antes desse dia do pagamento, se torna muito mais fácil, né? Então a gente não precisa criar algo super complexo de controle, planejamento, muitos meios de pagamento diferentes, criar muitas contas parceladas, usar diversos cartões ali para cada um para um caminho diferente. Eu acho que isso gera muito mais dificuldade, consome tempo e esse consumo e a complexidade acaba reduzindo ali a disciplina de quem deve controlar o próprio orçamento, né? Então o modo de se engajar, de facilitar muito e conseguir atingir resultados é simplificar. Então acho que quanto menos coisas dentro de um orçamento é mais fácil. E você vai se sentir ali com muito mais tempo. Acho que isso vai, inclusive, além da parte de finanças. Então, quanto menos coisa a gente precisa gerir, maior tende a ser o resultado pela facilidade de atingir ali bons caminhos. Então, simplificar sempre é o melhor caminho. E é um caminho que as pessoas, especialmente no início do ano, costumam simplificar bastante, reduzir as coisas desnecessárias. E pensando em reduzir coisinhas desnecessárias, dentro do bloco de despesas fixas, que inclusive falamos ali no primeiro IGTV, existem lá despesas, exemplo de conta de luz, água, TV a cabo, assinaturas de streaming como Netflix, Prime, HBO. Nós sempre sugerimos aos clientes, e também fazemos no nosso, fazer uma conferência de modo cíclica sobre esse bloco de despesas fixas. Ele tem um patamar lá que se mantém, que toda vez que você consegue fazer uma redução, seja uma renegociação, por exemplo, de um plano de saúde, ou cancelamento ou redução de um pacote de TV a cabo, ou cancelamento de assinaturas que não tem maior necessidade, por exemplo, como das assinaturas digitais, é uma coisa que ajuda bastante. Então eu sugiro o quê? Coloquem
ciclicamente, talvez a cada 3 meses ou a cada semestre, um dia que você vai lá e faz reduções. Claro, vai ter que ter paciência, ligar nas operadoras de TV a cabo, por exemplo, é uma coisa que consome muito tempo e é um grande desafio para o nosso assunto ali de paciência, mas é um assunto que ajuda muito. Uma vez que você reduz ali R$100, por exemplo, um pacote de TV a cabo, são 1.200 ao longo de um ano, e isso aplicado ao longo de algumas décadas faz uma brutal diferença mesmo. Então essa redução é uma coisa que facilita muito, simplifica, menos conta para pagar, e normalmente muitas coisas são desnecessárias também. Bom, tem um planejamento na linha do tempo, como a gente tinha visto ali no primeiro IGTV. Inclusive, quem tiver dificuldade de como fazer isso, eu sugiro voltar na nossa linha do tempo, aqui na nossa timeline do Instagram, e ver como fazer um bom planejamento, aqui que a gente abordou no primeiro assunto. Então, enxergar de modo prévio o que vem pela frente é um fator importante, né? Então, monte uma linha do tempo, veja quantas você vai ter de receitas ao longo dos próximos meses, fazendo colunas mensais. E, claro, enxergue possíveis desafios maiores que vão acontecer ali. Se não houver desafios de dificuldades, com possíveis gargalos, de faltar dinheiro, então eu acho que é o momento de colocar algumas metas de salvar também. Tá? Então, tendo dificuldades, a gente tem muitos materiais. Inclusive, acho que a gente vai disponibilizar aqui o link. Disponibilizou? O link do SuperLean? Legal. Então, a gente disponibilizou um link de uma ferramenta que vai ajudá-los muito nesse sentido. Assim, enxergar a realidade ou desenhar a linha do tempo é um fator que vai ajudar muito em qualquer tomada de decisão. Então, como a gente já atendeu milhares de clientes, a gente criou uma inteligência artificial que, clicando nesse link que está fixo aqui na mensagem aqui abaixo, vocês clicam lá e vai ter um bot que vai começar a fazer uma sequência de perguntas, né, que vai, ao final dessa sequência de perguntas, ele vai enviar para a caixa de e-mail de vocês uma planilha, uma ferramenta, mostrando a realidade do orçamento numa linha do tempo futura e também um plano de ação sobre esse assunto. Parte dos tópicos de um plano de ação a gente está abordando hoje aqui no IGTV 02 nosso, né, no nosso episódio 2. Mas vocês vão ter muito mais facilidades. Então eu sugiro o quê? 15 minutinhos, vocês conseguem falar um pouco sobre você ali para o bot, para a inteligência artificial. Consegue falar sobre as receitas, fala sobre as despesas fixas, o quanto tem de coisinhas parceladas ou investimentos, e ele vai mostrar quão saudável está o seu orçamento. E também vai desenhar essa linha no tempo. Então, 15 minutinhos a nossa inteligência ali consegue fazer bastante coisa por vocês. Claro, depois vai ter que ter bastante engajamento ali para executar o plano de ação e fazer essas mudanças. Evite compras parceladas, tem uma relação muito forte com o primeiro assunto que a gente colocou de simplificar. Então é comum, a gente recebe muitos clientes, mesmo aqui, eu diria que a maior parte inclusive, que costuma fazer aquela continha de uma pequena parcela vai caber no meu orçamento, é R$50. Mas claro, como a gente já viu muitos memes, dezenas de parcelas de R$50 faz uma situação complexa. Imagina isso numa linha do tempo, onde um mês você tem 20 parcelas, depois tem 18, entra outra de alguns valores, de algumas dezenas de reais, isso vai criando uma complexidade. Então evitar compras parceladas, especialmente de coisas pequenas, é uma coisa que facilita muito na hora de se planejarem, enxergar com bastante clareza a linha do tempo e simplificar o orçamento. Então, claro, compre alguma coisa que seja realmente importante ou que tenha um ganho financeiro em comprar parcelado nisso. Se não, compre à vista, né? Até curiosamente, nos cartões de crédito fora do Brasil não existe compra parceladas. Então acho uma coisa que facilita bastante. Não é que é algo benéfico para o brasileiro isso, é um costume que atrapalha bastante. Outro ponto, tenha uma meta clara de quanto irá para os consumos. Inclusive foi abordado também no primeiro IGTV. Tem a caixinha das despesas fixas, o exemplo de luz, água, aluguel, Netflix, TV a cabo, seguro-saúde, seguro de causa, IPTU e PVA. Mas tem a caixinha do consumo, né? Que é aquela parte do mercado, do hortifruti, da parte de verduras, farmácias, bares, restaurantes, combustível, transporte público. Então, essa parte, uma vez que você desenhou a linha do tempo e enxergou com bastante clareza, é muito importante pôr uma meta para ela, né? Algumas pessoas gostam de separar esse valor, às vezes separam uma conta corrente de um banco digital para consumir de lá de modo separado. Outras pessoas preferem registrar isso e acompanham aquele montante subindo ao longo do tempo para não estourar essa meta do consumo variável. Outras pessoas isolam isso dentro de um único cartão de crédito, né? Acho que cada um tem que achar o seu próprio caminho, o caminho que se sente mais confortável ou que na dinâmica da vida funcione melhor. Mas eu sugiro o quê? Separar, ter uma meta muito clara. Se ganha X e meio X pelo menos já fica em despesas fixas, claro que a outro meio X não pode ir direto para consumo variável. Então pôr uma meta sobre isso é uma coisa que vai facilitar muito mesmo
E também vai ser um caminho até para você ter uma meta de quanto salvar já no período seguinte, que é esse outro assunto. Então, uma vez que você já sabe quanto gasta de fixas, conhece uma meta do consumo variável, que é onde pode ser surpreendido, estabeleça o hábito, tende a fazer o hábito de salvar. Então, assim, se recebeu no dia inicial do mês, no dia 1 do mês, pagou todas as despesas fixas, de modo simples, como deveria ser um orçamento, separou o quanto vai poder consumir, se estiver dentro de um orçamento saudável, já separar o quanto vai salvar. Então, logo nos primeiros dias ali, nos primeiros poucos minutos do mês, você consegue resolver toda a situação dos seus compromissos com vocês mesmos, não é nisso. Então, você já sabe o quanto tem para despesa fixa, quanto vai consumir. Claro, se eventualmente tiver dívidas no cartão, parcelamentos, vai ter que separar uma parte para isso e outra já salvar. Então, essa simplicidade é uma coisa que gera engajamento, porque uma vez que a gente começa a cumprir metas, especialmente essa de salvar, gera uma sensação de segurança. Essa sensação de segurança produz um vício de segurança ali, né, de continuar salvando. Então esse vício, esse hábito de salvar é uma coisa que facilita. Claro, simplificando, é uma coisa que vai ajudar muito, bastante mesmo, nesse assunto. Tem um ponto aqui que a gente aprende normalmente ali na época do ensino médio, que a gente dá pouca atenção, que é o assunto de matemática financeira. Claro, não precisa ter toda a grade de matemática financeira, mas especialmente saber o valor do dinheiro ao longo da linha do tempo é uma coisa que ajuda muito mesmo. Seja para ficar longe do endividamento, uma vez que você percebe o quanto custa pagar juros para dívidas, ou também para salvar. Igual eu dei o exemplo de reduzir um pouquinho da TV a cabo, é algo que parece pouco, reduzir R$100. Mas saber que R$100 ao longo de uma vida de produção ali, economicamente ativo, trabalhando, ao longo de um mês, faz uma baita diferença mesmo, especialmente quando domina o assunto ali de juros compostos. Então, mesmo R$100 por mês, salvo ao longo de 30 anos, com 12% ao ano, vai produzir uma quantia considerável, aproximadamente mais do que 210 mil. Isso vai produzir ao longo de 30 anos. Então são só para de parecer pouco R$100 por mês, mas uma vez que você começa a conhecer um pouquinho sobre juros compostos, isso vai gerar aquela sensação de estar perdendo esse valor e a oportunidade de aproveitar os juros compostos trabalhando através de aplicações. Então, aprender matemática financeira é uma coisa que vai ali gerar esse maior comprometimento, de ficar longe dos endividamentos com taxas de juros ali, né? E também de aproveitar fazer investimentos onde produzam taxas de juros melhores. Então, claro, uma vez que aprendeu de matemática financeira, é interessante avançar sobre o assunto de aprender sobre investimentos. E hoje o conteúdo ali é bem vasto na internet e provavelmente vai ser um tópico que a gente vai abordar nos próximos episódios do IGTV também nosso aqui, tá? Então, matemática financeira ajuda muito mesmo. Juros compostos é uma coisa bem curiosa, como se comporta. Tem muito vídeo curioso na internet, então a gente nem vai aprofundar esse assunto, só jogar no Google, depois vão achar muita coisa sobre esse assunto. Aqui é um tópico que a gente aborda bastante ao longo é bem recorrente ao longo dos nossos atendimentos aos clientes, inclusive dentro das nossas jornadas, é uma coisa muito comum essa. Então, tem contratos de financiamento, especialmente os de imóveis, que são bem longos, ou tem contrato de empréstimos, é comum que ali no contrato você vai ter uma taxa de juros pré-acordada com quem te emprestou esse dinheiro. Visitar com uma certa recorrência esses contratos para ver se dentro do seu perfil ou dentro do momento ali da economia, né, junto ao banco, que provavelmente foi o banco onde você pegou dinheiro, é possível reduzir uma taxa de juros, vai fazer uma grande diferença. Igual no tópico anterior a gente falou de aprender sobre matemática financeira. Um exemplo básico para quem financia um imóvel, né, às vezes pode parecer muito pouco reduzir uma taxa de juros que até 2, 3 anos atrás de um imóvel financiado era 10% ao ano. E hoje a gente consegue por volta de 7,5%, pode parecer muito pouco. Mas se for um imóvel, por exemplo, de R$300 mil, com certeza a pessoa ao longo desses 30 anos de financiamento, reduzindo só esses 2,5% ao ano, né? Só esses 2,5% ao ano que vai fazer de redução, com certeza vai conseguir ali economizar mais de R$100 mil ao longo desses 30 anos. A gente pode fazer a continha com calma, mas vai passar muito fácil. Além disso, a parcela vai reduzir ali pelo menos por volta de 20%. Então, alivia o orçamento e salva muito dinheiro ao longo do tempo. Então, assim, eu quero dizer o seguinte, é normal, vai mudar o seu perfil, vai mudar o seu score junto aos bancos e a própria taxa na economia também vai mudar. É chato, tem que ter paciência, tem que insistir eventualmente com gerentes de bancos, mas é importante. Então, revisitar esse assunto é um ponto que vai fazer muita diferença.
porque vai aliviar a caixinha ali das dívidas que você vai ter dentro do seu orçamento, que inclusive você vai receber essa caixinha lá dentro do planejamento lá da nossa inteligência artificial ali do nosso bot. E essa pequena redução já alivia você para você estar mais liberto, para fazer salvas e também para, eventualmente, se for necessário, fazer mais consumo se tiver uma situação muito desconfortável. Legal? E acho que talvez o que é mais importante na hora de tomada de decisões, saber o que de fato é importante para você e para sua família, né? É normal, a gente é bastante impactado pelo meio que vivemos, agora muito pelo meio digital também, até pelo meio que a gente não vive, mas pelo que a gente ao menos visita e assiste bastante o assunto, né? E é normal a gente às vezes acabar confundindo o que é importante ou não para o consumo da família, o que é importante ou não está dentro do orçamento familiar, né? Então, ter com bastante clareza o que é importante vai facilitar muito uma vez que você enxerga a realidade do seu orçamento e com essa realidade do seu orçamento e mais o que é importante, você passa a tomar decisões para buscar tornar um orçamento mais saudável. Um orçamento saudável, claro, não precisa ser no curtíssimo prazo, mas a médio e longo prazo é importante ter salvas de dinheiro pensando na posteridade, né? Então, saber o que é importante, conhecer a realidade, reequilibrar o orçamento pensando no médio e longo prazo e depois poder fazer investimentos ali com taxas de juros é um modo de conseguir completar todo esse ciclo financeiro pessoal, tá? Então é importante, claro, as coisas mudam ao longo do tempo, o que é importante e o que não é para uma família. Então conversar de modo aberto dentro da casa, mostrar a realidade e juntos arbitrarem o que é de fato tem que estar dentro do orçamento, sem dúvida vai facilitar bastante nas tomadas de decisões do que vai ser consumido. Então, acho que é um tópico que pode, aqui, inclusive, pode se estender por muito tempo mesmo. Pode até ter um episódio de TV somente sobre esse assunto. Legal, pessoal? Bom, como eu havia prometido, a ideia era fazer um episódio mais curto, algo de 15, 20 minutinhos, né? A gente cumpriu bem isso, né? E, bom, havendo perguntas, a gente pode estar respondendo um pouquinho sobre esse assunto, tá? Como foi bem rapidinho, provavelmente a gente teve poucas perguntas. Então vou fazer o seguinte, dessa vez vai ser um pouco diferente, em vez de responder perguntas. Vamos deixar vocês o que então? Mandem via direct ou comente, uma vez que isso aqui caia dentro do nosso feeds, ali dentro do Instagram, né? Podem comentando ou chama lá no nosso WhatsApp, a gente vai ter prazer de estar respondendo. A gente só quis passar rapidamente sobre todos esses assuntos, que inclusive é um modo de engajar todo mundo. Então mantendo esse engajamento e respondendo lá o bot, eu não tenho dúvida que vocês vão ter bastante sucesso sobre o assunto. Legal? Então é isso, pessoal. Aguardo vocês aí chamarem. Abraço, obrigado pelo tempo de vocês novamente e boa noite a todos, bom descanso. Tchau, tchau.